Deixa eu ver se... Não. Nenhum rótulo de... Cadê as espécies? Exato. Não, tá errado. Não, aqui tá soma. Eu não quero soma. Eu quero... Deixa eu ver, configurar aqui. Deixa eu ver... Configurações... Quero contagem. Pronto. Observaram aqui, ó. Entenderam aqui, pessoal? Eu fiz o quê? Peguei aqui o número de indivíduos, né, que estão lá na minha planilha, né, os dados que estão lá escritos, né, descritos, já tem as parcelas, o número de indivíduos, o perímetro, o DAP, a altura, a espécie, a família. O que é que eu fiz? Se eu estou querendo o número de espécies, o número de indivíduos por cada espécie, o que é que eu faço? Peguei o rótulo aqui de espécies, coloquei na linha, tá vendo? Veio todas as espécies que estão amostradas na planilha e coloquei aqui na soma dos valores o número de indivíduos. Mas só que vocês viram que estava somatório. Então, quando vier somatório, eu vou vir na setinha aqui ao lado, configurações do campo, e escolher contagem, e não soma, tá? Contagem. E ok. Ele vai me dar o quantitativo que eu tenho de cada espécie em todo o levantamento. Vejam lá, Halófilos, 31 espécies no levantamento, Amburana, 2, Anadenantera, 2, tá? Então, eu tenho o total de cada espécie no levantamento e o número total do somatório de indivíduos, que são 172 indivíduos, no exemplo que eu estou passando aqui para vocês, tá? Então, vocês podem copiar e colar já essa lista aqui, né? E vir para o exemplo lá dos cálculos. Tá vendo aqui, ó, uma lista de espécies, em que eu tenho aqui já um número maior, né? 1.313 indivíduos, e tenho aqui, ó, na coluna, o total por indivíduos, tá? Então, eu quero calcular agora a densidade de indivíduos. Como é que eu calculo? Densidade absoluta, veja só. Já deixei a fórmula aqui para vocês, ó. Está na planilha já a fórmula do cálculo de densidade. Observem, né? Porque a fórmula é 10.000 multiplicado por B2, que é o número de indivíduos para cada espécie, multiplicado por 4.000, né? A fórmula de densidade é o quê? Como é a fórmula de densidade? Alguém lembra? Eu não sei. Lembra, não? Pois deixa eu mostrar aqui para vocês. Para a gente relembrar aqui. Deixa eu só abrir a aula aqui. Para mostrar para vocês. Se a gente tá... Densidade é número de indivíduos por área, tá? Lembre. Então, se a gente quer saber o número de indivíduos naquele levantamento, a área que a gente vai utilizar depende da área da sua amostragem. Não é isso? Lembram lá? Vamos lá nos descritores aqui na aula. Olha só, densidade, medida que expressa o número de indivíduos de uma dada espécie por unidade de área. E, em geral, é dada por hectare. Então, vejam aí, densidade é o número de indivíduos dividido pela área. Então, vocês vão inserir aqui, na sua tabela de densidade absoluta, vejam que eu utilizei aqui 4.000 como 4.000 metros quadrados, que é a minha amostragem desse exemplo, tá? Eu utilizei 4 parcelas de 1.000 metros quadrados, tá? O somatório da minha área total são 4 metros, tá? Entenderam aqui? Que a área é a área total amostrada em cada levantamento. Então, vocês forem fazer um levantamento,
vocês estão utilizando lá 10 parcelas de 1.000 metros quadrados. A área de vocês vai ser quanto? A área total do levantamento de vocês. Hein? Se vocês utilizam lá no levantamento 10 parcelas de 1.000 metros quadrados cada parcela, a área total da sua amostragem foi quanto? E aí, gente? Quanto é que dá? Exatamente. 1 hectare em metros quadrados é quanto? Exato. Então, se vocês fizessem um levantamento desse tipo aqui, então vocês teriam aqui na fórmula que colocar 10.000. Entendeu? Ah, e por que, professor? Se é só número de indivíduos dividido por área, por que está multiplicando aí por 10.000? Por quê? O que é que eu falei lá na fórmula? Porque a densidade geralmente é dada em hectare, tá? Como minha área aqui não é 10.000 metros quadrados, né, eu tenho que transformar esse valor aqui da minha unidade aqui em metros quadrados. Por isso que eu coloquei já aqui, multipliquei por 10.000 metros. Vocês estão observando aí, 10.000 multiplicado pela fórmula de densidade, que é o número de indivíduos dividido pela minha área amostrada. Então, eu dividi aqui para transformar já em metros quadrados, multipliquei por 10.000. Então, eu tenho aqui, né, a densidade, né, de indivíduos da espécie Aspidosperma, podem observar, que é de 62,5 indivíduos por hectare. Certo? Entendido? Sim. Aí o que é que vocês vão fazer? Se já tem a fórmula aqui, selecionou aqui no cantinho, arrastou, vocês calculam para as demais espécies. Certo? Viu como vai ser fácil calcular a densidade absoluta? Certinho, gente? Certo. Sim. Pronto. Densidade relativa. O que é a densidade relativa? Vamos ver lá? Densidade relativa, relação entre o número de indivíduos de uma espécie e o número de indivíduos de todas as espécies. Então, é expresso em percentagem. Então, a gente vai ter ali a densidade absoluta da espécie I, dividida pelo somatório de todas as densidades de cada dos indivíduos ali presentes no levantamento, tá? Multiplicado por 100. Então, vejam só. Então, a gente vai ter aí o percentual, em percentagem, né? Quanto cada espécie contribuiu em percentual para aquela densidade, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a formulazinha, como eu falei, que é a densidade, né? Absoluta, né? Que vocês calcularam anteriormente, dividido pelo somatório, né, das densidades das 38 espécies, que seria essa aqui, ó, que está em vermelho, multiplicado por 100, observem aqui, multiplicado por 100, porque eu quero em percentual, né? Então, ele dá aí o percentual, né, que de densidade que cada espécie contribui, né, para o total ali, né, de densidades amostradas ali de cada espécie. Então, pode observar que o somatório das densidades relativas deu 100, como eu falei anteriormente. Como é em percentual e aqui a contribuição de cada uma, né, dentro da amostragem, ele tem que dar um total de 100, né? Certinho? Então, calculou a primeira densidade relativa. Como já está a fórmula aqui inserida, você só arrasta para as demais espécies
que você vai ter aí o cálculo de densidade relativa para todos os indivíduos. Certinho? Vamos já à frequência. Frequência, tá? Então, a gente vai precisar agora de quê? De observar, né, como foi a presença de cada espécie no levantamento. Quais as parcelas que elas estavam sendo amostradas, né? Então, como é que a gente faz isso? Vamos lá na tabela dinâmica novamente, né, do nosso levantamento. Então, a gente vem aqui, que é agora o número de parcelas, né? Então, vem aqui com parcelas, né? E vamos jogar agora. Olha só. Jogamos parcela aqui nos rótulos de coluna. E observamos o quê? Aqui vocês vão ter que observar, vamos aí, Alophilus quercifolius. Olha só, ela só apareceu na parcela 2, ó, vejam só. Parcela 2, 15, 3, parcela 4 e parcela 5. Vocês estão conseguindo observar que ele faz a distribuição do número de indivíduos por parcela aqui? Eu coloquei as 5 parcelas aqui. E ele me dá, né, como cada espécie, né, onde cada espécie estava presente. Certinho? Entenderam? Sim, professor. Ok. Então, feito a contagem, esse aqui não tem como a gente fazer aquela contagem, né? Ele somar, né? Então, vocês vão ter que observar em quantas parcelas eles estavam presentes, cada espécie. Então, vocês vão ter que ir fazendo, né, só essa contagem aqui, né? No caso aqui, Alophilus estava